sexta-feira, por mais o livramento de ontem. Quantos livramentos Deus te deu ontem, de ontem para hoje? Pelo dormir. Quantas pessoas que vai dormir e não levanta mais, né, gente? Então, podemos agradecer a Deus pelos livramentos do dia a dia, de acidente, todos os livramentos do anoitecer, que o inimigo também ele não dorme, ele não tem tempo de descanso, ele não tem férias. Então, vamos agradecer a Deus pelos livramentos, pela misericórdia dele, dessa sexta-feira de mais um dia, pela misericórdia dele sobre a nossa vida, porque a cada manhã a misericórdia de Deus se renova sobre a nossa vida. A cada manhã a misericórdia dele. Ai, se não fosse a misericórdia dele sobre a nossa vida. Quem somos nós? Somos a poeirinha, né? Tem a palavra que fala que nós somos a poeirinha da balança. Não sei se vocês lembram aquela balança antiga que botava o peso do lado e o produto, a farinha do outro. Então nós somos aquela poeirinha. Ah, a misericórdia de Deus é linda. Para com a nossa vida. Então vamos orar a Deus e agradecer a Ele por mais um dia. Não sei qual a aflição que você está passando, mas isso também vai passar, porque há tempos de luta, mas também há tempo de vitória. Há tempo de guerra, mas também há tempo de vitória sobre a nossa vida. E eu creio que isso vai passar e Deus vai trazer bênção, vitória, porque é como os batimentos cardíacos. Bom dia, Andressa! Gente, o batimento cardíaco, uma hora tá lá embaixo, outra hora tá lá em cima, outra tá... a luta, a gente tá embaixo, ladeira abaixo, aí a vitória lá em cima, luta. E em qualquer desses momentos, Pai do Senhor Jesus, minha linda, em qualquer desses momentos que nós possamos, não vai, gente, agradecer a Deus. Agradeça a Deus pelos momentos de vitórias, pelos momentos de lutas, pelos momentos de guerras, pelos momentos de aflição. Todos os momentos agradeça a Deus. Porque é muito fácil, né, gente, agradecer a Deus quando tudo vai bem. E quando tudo vai mal? Quando a tribulação tá naquele mal revolto. E aí? Não é difícil agradecer a Deus? Mas agradeça a Ele em qualquer momento. Um momento de dor, um momento de luta, um momento de provação, um momento de aflição. Agradeça a Ele. Quanto mais nós reclamamos, mais voltamos atrás. Vocês já pararam para pensar na palavra reclamar? Que antes de clamar, nós voltamos de ré. Porque tem o ré e depois o clamar. Você está reclamando, voltando atrás, voltando ao recomeço quando você reclama. Não é mais fácil passar por uma aflição orando? Esse dia mesmo que eu fiz a cirurgia, acho que tem não tem 2 meses ainda. Eu sempre orei e falei para Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade, que eu fiquei muito feliz quando o médico falou que não ia precisar de cirurgia. Mas tudo está na mão de Deus. E no último momento eu precisei fazer cirurgia. Então tudo está nos planos dele. Nossos planos não é o plano de Deus. E a vontade dele para com a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Por mais que você não queira, Senhor, eu não queria dessa forma. Igual o casamento. Senhor, eu não queria que acontecesse isso dessa forma. Eu não queria que minha vitória viesse dessa pessoa. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita. Nada, gente, pensa nisso. Não sei qual a aflição que você está passando, mas nada é por acaso. Tudo tem um propósito de Deus. Em cada aflição tem uma vitória diferente, assim. Tudo tem um propósito de Deus. A gente tenta ir por um caminho e do nada Deus traça um novo caminho para nos livrar do que há de vir pior para nós. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus,
Ele vai abrir alguma coisa que talvez não seja agradável aos nossos olhos. E Ele vai abrir um outro caminho para a gente trilhar. Talvez Ele vai tirar pessoas que não estão nos agregando naquele caminho. Que aí as pessoas falam um novo ciclo de vida, né? Ele vai tirar para nos ajudar de uma forma diferente. Talvez essa pessoa não está te agregando. Não está te alegre pela tua vitória. Então o Senhor Jesus, Ele vai colocar pessoas para nos levantar a ajudar. Nos levantar para nos ajudar e ajudar outras pessoas. Então não questione, não fique questionando a Deus, perguntar, Senhor, por que essa pessoa saiu da minha vida, Senhor Jesus? Por que eu saí desse lugar? Por que eu tive que mudar? Sendo que está tão difícil. Quando a gente muda de cidade, ou mesmo na mesma cidade para outro bairro, né? É muito difícil os primeiros dias. O primeiro mês é o mais difícil, né, gente? Então, e depois a gente vai se adaptando. Vai conhecendo novos vizinhos, vai conhecendo novas pessoas. Assim Deus trilha o nosso caminho. Que não vai nos agregar. Ele coloca novas pessoas nos nossos caminhos. Para nós ajudar, para nos ajudar. É dessa forma. Então nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Mesmo que seja na aflição, tem um propósito de Deus. Mesmo que seja na doença, tem um propósito de Deus. Eu já contei a história da minha amiga que deram um diagnóstico para ela errado. E quando ela chegou no hospital, ela orou por uma pessoa lá. Então Deus tinha um propósito com ela dentro do hospital, gente. Que lindo, olha. Então, gente, Deus tem um propósito com a gente. Quando Ele tem, Ele vai tirar, Ele vai trazer mudança para a nossa vida. Ele vai trazer mudança. Amém? André, bom dia para o Senhor Jesus. Então, se você está nessa fase de mudança, que Deus te tirou de um lugar, e você está num novo lugar, num novo emprego, Deus tem um propósito na sua vida, nessa nova fase, nesse novo emprego, nesse novo bairro, nessa nova família. Amém? Vamos orar, gente? Eu vou falando, e aí vamos orar. Agradecer a Deus por mais esse momento. Hoje é dia de propósito, glória a Deus, mais um dia. Eu fico tão feliz, gente, quando chega na sexta-feira, porque é o dia de comunhão com Deus, né? O dia de orar mais, buscar mais. Eu sei que Deus vai gerar milagre através dessa live. Eu sei, Deus já gerou muito milagre aqui. E eu sei que Ele vai gerar cada vez mais milagres para as pessoas que estão aqui. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa semana que se passou, Jesus. Obrigado pela essa sexta-feira, Senhor. Abençoa cada vida que está aqui, Jesus. Eu não sei qual o processo que essa pessoa está passando, Senhor, mas Tu sabes de todas as coisas. Que essa pessoa venha compreender tudo aquilo que ela está passando, Senhor. Dê força para ela continuar, Senhor, guerreando, batalhando, Te buscando, orando, jejuando. Porque na Tua palavra fala, Pai, que a casta de demônio só sai com jejum e oração. Que nós possamos estar interligados à videira verdadeira, buscando, orando e Te honrando aqui na terra. Que aonde nós formos, Senhor, nós possamos Te representar, Senhor. Aonde nós formos, que nós possamos ser reconhecidos como os filhos do Pai Criador. Amém? Senhor, abençoa cada vida aqui, Jesus. Que ela venha sentir a paz que transcende todo entendimento, Senhor. Pessoas que estão angustiadas, amarguradas, que não conseguem dormir, Senhor.
Traz paz para essa vida, Senhor. Que ela possa conseguir dormir hoje, Senhor, nessa sexta-feira. Que ela possa conseguir, Senhor Jesus, tirar toda a preocupação, todo o medo, toda a angústia, todo síndrome do pânico, de tormento nessa mente. Que seja tirado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada vida aqui, Senhor, que vai sair para o emprego, Senhor. Livra de todo mal, de acidentes, Senhor. Que essa pessoa possa sentir o teu cuidado, Senhor, mesmo em meio à tribulação. Assim como o povo do deserto, Senhor, que o Senhor mandava maná, mandava a nuvem para proteger do sol, Senhor. Nos cuida durante a aflição, durante o medo, durante o deserto, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Que nós possamos te agradecer, Senhor. E não reclamar, voltar atrás, voltar a recomeço. Que nós possamos, Senhor, cantar ao invés, Senhor, de reclamar. Que nós possamos te agradecer, Jesus, em meio à tribulação, em meio ao medo, em meio à angústia, Senhor. Então tira, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, que nos distancia do Teu caminho, Senhor. Arranca fora todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, Senhor. Cuida dessa pessoa, Senhor Jesus. Abre as portas do céu, Senhor. Pessoas que estão enfermas, Senhor. Na Tua palavra fala que o Senhor Jesus levou todas as nossas enfermidades. Então toda a seta do inimigo que foi lançado contra esse corpo, toda artrite, artrose, todas as juntas, Senhor. Arranca toda a dor desse corpo, Senhor. E passa o Teu sangue agora, Senhor, de dentro para fora, arrancando toda a enfermidade de seta que o inimigo enviou sobre essa vida, que seja tirado e lançado fora, em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, nós declaramos a vitória em nome do Senhor Jesus. A cura, a saúde, nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa sinta a cura agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Ara, Senhor, nossos corações, Senhor, para essa palavra. Fala conosco agora nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida aqui, Jesus. Toda dor, Senhor. Não sei qual a aflição que você está passando, mas toda dor, amém? Que seja tirado em nome do Senhor Jesus. Amém, gente. Vamos para o Salmo 4 hoje. Vamos fazer todo dia um salmo que Deus colocou no meu coração. O Salmo de Davi. Tem muitas orações aqui lindas, muitos cânticos lindos aqui, muitos louvores lindos. Que Deus vai falar. Preste atenção. Que Deus vai falar conosco através dessa palavra. Abre o seu coração. Que Deus vai falar com você hoje através dessa palavra. Talvez você está procurando uma resposta que Deus vai te dar através dessa palavra. Amém? Salmo 4 diz: Ó meu Deus, os meus olhos fois considerado justo. Por isso, escute e responde o meu pedido de ajuda. Quantas pessoas estão pedindo ajuda ao Senhor Jesus? Dar-me alívio da minha angústia. Hoje em dia, tantas pessoas que estão angustiadas. Tenha misericórdia de mim e escute a minha oração. Bom dia, Sandy. Bom dia, minha linda. Paz do Senhor Jesus. Então aqui Davi está orando e pedindo a misericórdia dele sobre a vida dele no momento de angústia. Tá vendo, gente? Desde lá de trás tinham pessoas angustiadas e Deus dava vitória. Quantas vitórias em guerra Deus não trouxe a Davi? Amém? E assim como ele, no momento de aflição, no momento de angústia, ele tirava um momento com Deus e orava e pedia e clamava. Ele falava, o tanto que era linda as orações de Davi,
que ele falava com Cristo, falava as tribulações, Senhor, eu estou sendo perseguido, Senhor, está acontecendo isso. Ele falava tudo aquilo que estava acontecendo para Deus e no outro momento ele já agradecia pela vitória, ele já declarava a bênção dele sobre a vida dele, ele já declarava a ajuda de Deus. Então que nós possamos pegar essa oração como exemplo de declarar, amém? Ana Maria Luísa, bom dia, Paz do Senhor Jesus, minha linda. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus tire toda a angústia, toda a aflição do teu coração e traga paz. Isso também vai passar, viu, Maria Luísa? Deus está cuidando e a vontade dele é perfeita para com a nossa vida, amém? Então, gente, aqui, ó, Deus trouxe alívio para a vida de Davi. Ele estava num momento de angústia, de um momento de desespero. Sabe qual foi a solução dele? Orar ao Senhor Jesus. Ele trazia cânticos em harpas. Ele sabia tocar harpas. Então ele orava através do cântico. Tem vários tipos de oração, gente. Então que nós possamos orar, agradecimento, clamar, tem oração de pedir. Então aqui Davi está pedindo ajuda ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Dê-me a livro na minha angústia. Tenha misericórdia de mim e esconde de mim e escute a minha oração. Aí ele vem falando sobre os inimigos dele. E você, meus inimigos, até quando vão desonrar aquele quem me gloriou? Até quando vão correr atrás de ilusões? Até quando vão deixar de se enganar pelas mentiras? Preste atenção a este fato. O Senhor, veja, preste atenção a esse fato. O Senhor separa o homem obediente para viver ao seu lado. E por isso aquele que ouve quando ora e peço ajuda. Amém? Quanto mais nós somos obedientes ao Senhor Jesus, mais Ele traz ajuda para conosco. Aqui ele está falando dos inimigos dele. Eu não sei qual a aflição que você está passando, qual a angústia que você está passando, mas coloque em oração, gente. Tudo aquilo que você for fazer, coloque em oração. Você está sendo perseguido no seu trabalho, assim como Davi estava sendo perseguido no reinado dele, porque ele era rei. Isso não quer dizer que ele não tinha aflição. Sabe quem ele recorria? A Cristo Jesus. Amém. A Deus, ele recorria a Deus. Então, que nós possamos recorrer a Deus em qualquer momento e falar para Ele, ao invés de nós discutir com a pessoa e ainda descarregar nossa energia de palavras que foram soltas, que não voltam mais. Não é melhor nós vir para casa e orar para Deus? Se tranca no banheiro. Gente, já aconteceu isso comigo. Deus se trancar no banheiro e sentar ali e ficar, Senhor, o negócio é o seguinte, Pai. Eu tô chateada porque na Bíblia fala, ereis, mas não pequeis. Eu tô irada, Senhor. Eu tô chateada, Jesus. Por causa disso. Resolve. E depois que parece que descarrega. Quando a gente ora e fala para Deus os nossos medos, aquilo que tá acontecendo, traz um alívio assim. Parece que a gente descarrega aquela raiva, sabe? Então, tenha sabedoria quando você irá. Tira um momento, sai um pouquinho. Para não discutir, sai um pouquinho, gente, porque nós somos seres humanos. Nós vamos irar, nós vamos ter momentos de fúria, de raiva, mas é a forma que você vai lidar com isso. É a forma que você vai lidar que vai mostrar quem você é. Amém? Então aqui Davi estava falando
Preste atenção a esse fato. O Senhor separa o homem obediente para viver ao seu lado. E por isso aquele que me ouve quando oro, peça ajuda. O Senhor Deus te ouve quando você ora e pede ajuda. O Senhor Deus te ouve no momento de ira, quando você ora e pede ajuda, no momento de angústia, quando você ora e pede ajuda, no momento de aflição, quando você ora e pede ajuda, porque Ele sonda o teu coração naquele momento. Por isso que eu falo, não adianta eu falar com a minha boca uma coisa, sendo que Deus está sondando o meu coração e está vendo que não é aquilo que eu estou falando. Não adianta a gente mentir para o nosso Pai. É a mesma coisa que uma pessoa falar assim, tá tudo bem, você tá passando por um momento de aflição e você fala, tá bem. Nós podemos enganar pessoas humanas, pessoas que não conhecem, mas Deus a gente não engana, gente. Porque Ele sonda o nosso coração e tá vendo que a nossa boca tá falando aquilo que não tá no nosso coração. Então, que nós possamos ser honestos com Cristo através da nossa oração. Que nós possamos ser igual Davi, falar tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Tudo aquilo, Senhor, eu estou irado mesmo. Seja honesto com Cristo. Senhor, eu estou angustiada mesmo, eu estou chateada mesmo por causa disso. Então, que nós possamos ser honestos nas nossas orações em Cristo Jesus. E falar aquilo que realmente estamos sentindo. E falar que realmente está se passando na nossa vida. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe diferenciar um coração aflito, um coração que tem medo, um coração que está com raiva. Ele sabe. Então não adianta nós enganar. Nós enganamos pessoas, nós enganamos pessoas em falar assim, não, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Isabel bom dia, minha linda. Isabelle, eu acho que é, né? Versículo 4 fala, quando vocês ficarem irados, não peque contra o Senhor. Olha aqui, gente. Quando vocês ficarem irados, não peque contra o Senhor. Quando forem se deitar, ouça sua consciência e aquietem-se. Porque às vezes a gente vai deitar, aí fica, meu Deus, eu apaguei a luz, Senhor, eu tenho isso para resolver amanhã, Jesus. Meu Deus, amanhã aquela dívida, tenho que pagar aquela dívida, só tenho a metade do dinheiro, Senhor, não tenho dinheiro. Senhor, né? Fica o pensamento acelerado de tantas coisas que tem para fazer. E nessa palavra fala, aquieta os seus pensamentos. A cabeça não para, né, Sandy? Aquieta a sua alma e descansa o Senhor. Às vezes eu tô dessa forma. Sabe o que eu falo? Senhor, eu te entrego. Senhor, eu te entrego aquela dívida que eu tenho para pagar amanhã. Senhor, eu te entrego essa angústia, Jesus, que tá no meu coração, eu te entrego. Então tira, Senhor, aquieta minha alma, aquieta meu coração, aquieta minha mente, Senhor, que tá acelerada hoje, Pai. Então aquieta, eu descanso em Ti, Senhor. Me dá uma noite de sono, Senhor Jesus, tranquila. Então, todas as vezes que você tá com o pensamento acelerado, ora ao Senhor Jesus, ora, gente, antes de dormir. Ora, Senhor, aquieta minha mente, Jesus. Aquieta, Senhor. Eu te entrego todos os meus medos. Te entrego, Senhor, todos os meus medos, minhas aflições, minhas angústias, minha preocupação de amanhã. Na palavra do Senhor Jesus fala que o dia da manhã não nos pertence. É difícil. Por isso que a gente tem que falar, Isabel, tem que falar, Senhor, eu te entrego, Senhor. Que aquieta o meu coração agora, Senhor Jesus. Eu te entrego. Ainda mais hoje em dia, né, gente? No mundo corrido. E a gente fica no celular e aquilo vai trazendo ansiedade, né? Aquela ansiedade. Então, antes de dormir, ora. Entrega ao Senhor Jesus. Aqui fala, quando vocês ficarem irados, não peque contra o Senhor. Quando forem se deitar, ouça sua consciência e aquietem-se. Ponha a sua confiança no Senhor e limpe o seu coração,
para oferecer sacrifício agradável a Deus. Não adianta a gente se ajoelhar para orar e a boca tá falando uma coisa e o pensamento tá em outro lugar. Vocês já viram um memezinho de oração aqui? Que a pessoa tá orando, ai meu Deus, será que eu desliguei isso? Ai, sim, você se concentra naquilo que você tá falando. Porque não adianta você falar e seu coração tá outra coisa. E Deus sonda o nosso coração. Então fala, Senhor, eu tô preocupado com isso. Aquieta minha mente, Jesus. Senhor, eu tô preocupado com aquilo, eu tô preocupado. Presta atenção, ouça aquilo que essa boca tá falando, que vem direto do coração. Senhor, eu tô preocupada, Jesus, com isso que tá acontecendo, Senhor. Senhor, não quer, Senhor Deus, gente, não quer palavras lindas de dicionários difíceis. Ele quer que você seja honesto com Ele na sua oração. Não adianta eu falar palavras lindas, lindas e meu coração tá sentindo outra coisa. Deus quer que você seja honesto. Por que você tem facilidade para falar os seus problemas para as outras pessoas? Tanta facilidade. Menina, aconteceu isso comigo. Eu tô preocupada. E com Deus, você não quer ter esse momento de intimidade. Parece que com Deus, sendo que Deus que vai trazer solução para o nosso problema. Quando nós somos honestos com Deus, Ele traz a solução para os nossos problemas. E quando nós descarregamos aquilo que estamos passando, descarrega mesmo, fala mesmo, traz alívio, né? Com amigo a gente fala, com as amigas a gente fala, menina, tá acontecendo isso e isso. Tem uma facilidade para encontrar nossa intimidade, sendo que a pessoa não pode nem resolver. O máximo que a pessoa pode fazer é te dar um conselho. E às vezes a gente vai pro outro lado do conselho que a pessoa nos deu, né? Mas com Deus, Ele vai trazer solução para aquilo que nós estamos passando. Com Cristo, Ele vai trazer a solução, o alívio. Tem muitas vezes, gente, que eu vou orar e Deus traz alívio pro meu coração. E eu sempre falo, Senhor, eu te entrego. Não tem como eu resolver. Quando você não tem como resolver, gente, é só Deus que traz a solução. Talvez não seja a solução que você está querendo naquele momento. Mas eu posso te falar uma coisa? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que às vezes a gente fica, ai, não quero dessa forma. Mas Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe. Eu sempre falo para Deus, Senhor, que resposta linda que o Senhor traz para minha vida. Você pode parar para pensar o momento com tantas aflições, tantas tribulações que você já passou. E quando você orou e Deus trouxe outra solução, não foi melhor para a sua vida? Esse ano mesmo já aconteceu comigo. Eu falei, Senhor, se eu tivesse nesse cenário, no momento que eu estava com a cabeça quente, eu não teria aproveitado. Quando Deus falou, agora é a hora, filha. Então a vontade dele é boa para com a nossa vida. Então não sei qual a aflição que você está passando, mas para pensar. Tantos livramentos que o Senhor já te deu. De tantas tribulações que você já passou e você teve vitória. Talvez não foi a resposta que você queria, mas você teve a vitória. E Deus trouxe solução para o seu problema. Vamos terminar aqui, gente, para nós orar. Versículo 5 fala, ponha sua confiança no Senhor. Limpe o seu coração para oferecer sacrifício saudável a Deus. Muita gente anda dizendo, quem nos vai desfrutar o bem? O Senhor. Faça a sua luz do seu rosto brilhar sobre nós. O Senhor encheu meu coração de alegria. Alegria que é muito maior do que aqueles que multiplicam o seu trigo e vinho. Quando Deus traz alegria, é muito maior do que uma plantação de trigo e vinho.
Quando Deus traz alegria e bênção, é multiplicado em dobro, em triplo. Quando Deus traz a bênção, Ele não traz pela metade. Tem pessoas que falam, Deus tarda, mas não falha. Gente, Deus não tarda e não falha. Ele traz a bênção no momento que nós estamos preparados para receber. Amém? Talvez você fale assim, mas eu não estava preparado para engravidar agora. Mas Deus sabe que você é uma mulher guerreira e sabe que você está preparado para receber. Talvez na sua mente você fale assim, mas eu não estava preparado agora para essa tribulação. Mas Deus reconhece a força do seu filho. Porque Deus dá a luta conforme a gente consegue carregar. A cruz vai ficando pesada, mas Ele sabe que você tem o processo de carregar essa cruz. Ele sabe que você dá conta de carregar essa cruz. Mesmo que às vezes esteja arrastando, o ombro está doendo, está trazendo dor na coluna da cruz, Senhor, está pesada essa aflição. Mas Ele sabe que você tem força, que você tira força da onde você nem tem, que está conectado à videira verdadeira. E Ele traz a energia que você precisa para carregar e ter vitória. Amém? Glória a Deus, Senhor. Que lindo, gente. Glória a Deus. Vamos terminar aqui. O Senhor enche meu coração de alegria. A alegria é muito maior do que aquele que multiplica o seu trigo e seu vinho. Quando vou dormir, meu coração está perfeito. Está perfeita e em paz. Tenho um sono tranquilo, porque o Senhor me dá mais perfeito e segurança. Amém? Quando nós estamos em Cristo, Ele fala aqui, eu vou dormir e meu coração está perfeito e em paz. Quando nós entregamos a Cristo, quando nós tiramos esse momento de oração e falamos para Ele, Senhor, tá aqui os meus medos, a minha dor, Senhor, eu tô com a dor aqui, Senhor, eu tô com o meu pensamento acelerado, eu tô com angústia, então tira isso daqui de mim, eu quero ter uma noite de sono tranquila, eu quero descansar, mas descansar em Ti, Jesus. Eu quero descansar. Às vezes, talvez você tenha ido dormir soluçando, de chorar pelas preocupações que tem amanhã. E dorme e acalma esse coração. No outro dia, a sensação é de calmaria, gente. Quantas vezes eu já fui dormir assim? E no outro dia, Deus trouxe solução. Não adianta a gente usar a nossa força do nosso braço para tentar resolver tudo aquilo, sendo que Deus que tem a solução para as coisas pequenininhas, mas para as coisas grandonas também que já acontecem na nossa vida, ou que já aconteceram na nossa vida. Então Deus traz solução em meio ao caos. Deus envia, assim como o povo do deserto, que mesmo eles reclamando, Deus tinha misericórdia sobre a vida deles. E assim como eles chegaram à terra prometida, que emanava leite e mel, assim Deus também tem solução para a sua vida. Que você vai chegar lá na terra prometida, que emana leite e mel. Mas antes de chegar lá, teve o processo do deserto. E é nesse processo que a gente aprende a depender de Deus. É no processo da angústia, é no processo do medo, é no processo de aflição que a gente depende de Deus. Porque se tudo estivesse bem, será se você oraria a Cristo? Se tudo estivesse bem, sua vida financeira estava tudo bem, sua vida de casado estava tudo bem, você ia buscar da mesma forma que você busca na tribulação? E aí, será? Então Deus quer que nós dependemos dele 24 horas.
Deus quer só isso, que nós dependemos, porque nós somos filhos. Ele quer que você ore, peça a Ele e busque a Ele em qualquer momento. Em momento de lazer, em qualquer momento, gente. Ele quer que você busque a Ele e dependa dEle. Em qualquer momento. Quantas vezes eu já orei no caminho do serviço para casa e falei com Cristo. Foi o tempo que eu adoeci, né, gente? Que eu falei assim, Senhor... Josi, bom dia, Pai do Senhor Jesus, minha linda. Que eu falei assim, Senhor, eu tô sem tempo, Pai. Tá tão corrida a minha vida. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, tá tão corrido, Senhor. Eu quero um momento, Jesus, contigo. Então que nós possamos, foi o tempo que eu adoeci, eu tive esse momento com Deus. Que nós possamos depender dEle. Por que nós trazemos as nossas tribulações quando nós não conseguimos mais resolver? Sendo que nós poderíamos evitar isso, sendo que no começo nós já falasse para Deus, Senhor, resolva. Nós evitaríamos muito mais tribulação se desde o começo nós colocasse aquilo em oração. Se desde o começo nós falasse assim, Senhor, tá aqui, resolve. Eu sei que para um Deus tão grande, isso aqui é tão minúsculo. Então comece a depender dEle. Mesmo que a tribulação esteja titiliquinha ou grandona. Porque para Deus não existe pequeno nem grande. Tudo Ele traz solução, gente. Tudo Ele traz solução. Talvez para você seja uma coisa grandona, mas para Deus é uma coisa tão pequena. Então Ele tem solução para tudo aquilo que nós passamos. Talvez no seu olhar humano você olhe e fale assim, nossa, não tem mais solução para essa pessoa. A paz do Senhor Jesus, Diogo. Mas para Deus Ele traz solução em coisas tão grandes ao seu ver. E para Ele é tão pequena e tão fácil de resolver. Amém? Até rimou, gente. Aleluia. E que nós possamos, assim como Davi, colocar a oração em Cristo Jesus e falar mesmo dos nossos inimigos, porque Davi orava ali e falava, Senhor, eu estou sendo perseguido pelos meus inimigos. Senhor, traz solução, Jesus, que eu consiga dormir e descansar em Ti. Gente, que nós possamos agradecer a Deus pelo esse dia que tá raiando aqui. Eu tô olhando pela janela aqui, gente. E agradecer a Deus pelo dia que se findou. Que era o horário que Deus vinha pro jardim, né? Era de manhã e às 6 horas. É como eu falei na live de ontem aqui, tem muito passarinho, gente. De manhã, agora eu não sei se vocês dá de escutar, de manhã eles agradecem a Deus. Eu acho tão lindo, gente. Pelo dia que tá raiando. E quando dá 6 horas, é da mesma forma. Que nós possamos aprender com eles. Agradecer a Deus pelo momento do dia. A Sônia tá falando que lá é 10h16. Ai, aqui é 6h17 ainda. Então, que nós possamos agradecer a Deus por tudo, tudo. Em qualquer momento de ira, agradeça a Deus. Em momento de aflição, agradeça a Deus. Porque às vezes a gente não compreende a tribulação que a gente está passando. E fala assim, por que Deus? Ai, a Isabel tá falando que lá é 11h17 já. Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo na minha vida? Talvez você não compreenda, mas Deus tem a solução por que isso está acontecendo. É igual eu falei ainda agora, Deus não dá aflição que nós não possamos conseguir carregar. Deus dá a cruz conforme a gente consegue carregar. Cristo, quando subiu aos céus, Ele falou, Ele não nos enganou, Ele falou,
no mundo tereis aflição. Enquanto nós estiver aqui na terra, nós vamos ter aflição, gente. Não adianta, pode correr por onde correr, nós vamos ter aflição. Mas uma palavra de conforto que ele trouxe a nós foi: no mundo tereis aflição. Eu venci e você também vai vencer. Olha que palavra é essa de conforto. Nós vamos ter aflição durante a nossa vida aqui na terra. Mas em cada aflição que nós passamos, nós vamos obter vitória. E vitória com Cristo ainda é melhor ainda. Amém? Que nós possamos depender dele. Que nós possamos orar a ele e falar: Senhor, tá aqui a minha aflição. Tá aqui a minha cruz, Senhor. Como que eu posso obter vitória? É através do jejum? É através da oração? Qual a forma que eu vou obter vitória? Porque na palavra fala: quanto mais nós buscamos o reino dos céus, mais as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Quanto mais você ora, mais Deus acrescenta bênção, alegria no seu coração. Quanto mais nós buscamos, Ele não quer palavra, igual eu falei, mirabolante, coisas. Temos que fechar a porta do nosso quarto e orar para Deus? Temos, gente. Mas ore para Deus no trânsito. Tá ali dirigindo, Senhor, às vezes eu tô falando sozinha, mas é com Deus. Às vezes eu tô falando com o Espírito Santo, gente, nós pega cada... Às vezes o Espírito Santo vai puxar a tua orelha daquilo que não tá agradando a Deus. Porque Cristo, quando subiu ao céu, deixou o Espírito Santo Consolador para nos consolar e nos guiar. Sabe aquela voz que fala: filho, não vai nessa direção. Esse não é o caminho correto, é o Espírito Santo falando contigo. É o Espírito Santo, que nós possamos estar conectados, que a voz do Espírito Santo seja audível aos nossos ouvidos. E que nós possamos ouvir Ele. Na palavra do Senhor Jesus fala, né? Há tempo de falar, há tempo de pedir, há tempo de reclamar. Reclama, fala, Senhor, é isso. Mas também há tempo de nós calar e ouvir o que Deus tem para falar. Faça isso na sua oração. Ore, peça, fala tudo aquilo que tem no teu coração. E no último momento da sua oração, tire um momento de silêncio. Coloque um louvor de adoração e ouve aquilo que o Senhor tem para falar. E olha, quando Ele fala... Gente, quando Ele fala, é um momento de derramamento, é um momento de choro. Eita, quando a gente ouve Deus falar, o tanto que é lindo. Às vezes a pessoa fala assim: há tempos que Deus não fala comigo. Mas você só tá falando, você não tá se calando para ouvir Deus falar. Às vezes você fica, Senhor, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Como é difícil, gente, olha uma comparação aqui. Como é difícil você conversar com uma pessoa que só ela quer falar, não é? Só você conheceu uma pessoa nova e só ela quer falar sobre a vida dela. Aí você tem alguma coisa para agregar ali na história que vocês estão conversando e ela não te dá abertura de você falar com ela. A paz do Senhor Jesus. Lisane, Lisane, que Deus abençoe, minha linda. Então, assim é complicado. Aí você fala assim: gente, tanto que eu queria falar com essa pessoa e a pessoa não dá aval assim, ó, para você entrar e falar na conversa. Assim é a nossa oração com Cristo. Não adianta eu ficar só... Falei e tô cansada. Chega a respiração, tá cansada de tanto falar. Mas aí não tira um momento para escutar. E Deus, Ele é tão Lorde
que ele não é invasor. Ele é tão Lorde, o Espírito Santo, que ele não invade. Ele não vai entrar no seu coração se você não pedir. Cristo, ele não vai entrar na sua vida se você não falar: eu te aceito, Pai, como meu único e suficiente Salvador. Você tem que aceitar a ele, declarar, falar, ao tanto que ele não é invasor. O inimigo que é invasor. Então, se você tá só falando, e às vezes você fala assim: há tempos que eu não tenho uma revelação, há tempos que ninguém fala comigo através da revelação, Deus não usa ninguém para falar comigo, mas você não tira um tempo para ouvir Deus falar. Não é chato, gente, você conhecer uma pessoa e a pessoa... Então você fala: eu só escutei, eu não falei nada, não dei minha opinião, não falei nada. Assim é com Deus. Se você não tirar um tempo só para ouvir, Clea, como que eu posso só ouvir Deus? Coloca um louvor e fala: Senhor, hoje eu vou só te ouvir. Eu já falei tudo aquilo que eu tinha para falar. Pode falar, gente. Fala tudo aquilo, tudo que tá te assolando, que tá passando na tua vida. Fala tudo. Mas fala assim: a partir desse momento, Pai, eu vou só te ouvir. E tira esse momento só de ouvir Deus falar. Você vai se surpreender daquilo que Deus tem para falar com você. E às vezes Deus fala conosco, através da palavra. Às vezes eu estava angustiada, querendo uma resposta de Deus. Às vezes eu estava aflita. E tem dia que a gente chega cansado em casa, tem dia que eu tô cansada, chego cansada em casa. Eu falo assim: Senhor, acho que eu não vou ler a palavra hoje, eu tô tão cansada. Aí eu abro, né? Eu tô lendo o livro de Lucas agora, né, gente? Aí eu abro. Quando eu vejo aquele versículo, gente, parece que é Deus falando comigo assim: olha, filha, é isso, é isso, é isso. Porque Deus tem várias formas de falar. Vocês acreditam que Deus já falou comigo através de um passarinho? Eu tenho um vídeo aqui no perfil. Deus já falou comigo através do louvor. Deus já falou comigo através de músicas. Deus já falou comigo através de pessoas. De várias formas, Deus fala com a gente. Mas a gente tem que estar audível para ouvir o que Ele tem para falar. Não adianta eu estar só pensando, falando, mesmo com o pensamento. Mas eu tenho que estar preparado para ouvir Deus falar. Você tem que estar na posição para ouvir Deus falar. Eu achei tão lindo no dia que isso aconteceu comigo, que eu tava falando assim: Senhor, porque tem dia que a gente tá angustiado mesmo, gente, tá tudo bem. O Diego falou assim: isso é porque temos 2 ouvidos e uma boca, ou seja, devemos ouvir mais. Isso é verdade. Mas a boca quer tomar a direção, né, gente? Nego, bom dia. Então, gente, a paz do Senhor Jesus, minha linda. Às vezes a gente tem que estar escutando. E é tão bom. Nesse dia mesmo do passarinho, eu estava muito cansada, angustiada. Às vezes eu vou lá na rede vizinha, eu falo bom dia. Nesse dia eu não tinha falado. E eu falei: Espírito Santo, eu quero só uma resposta. E aí o Espírito Santo falou assim: faz esse vídeo, filha, faz esse vídeo. E eu falei assim: eu tô tão cansada, Senhor, eu tô desanimada. Quando eu fiz o vídeo, que eu vi que o passarinho veio e fez esse movimento na minha cabeça, eu falei assim: Jesus, eu chorei tanto, gente. Então você tem que ver os detalhes que Deus quer falar com você. Às vezes passa despercebido os detalhes que Deus tem para falar com você, porque você tá tão ligada nos teus pensamentos que a tua visão tá te tirando de direção. Deus já pode falar com você
através de uma criança. E é lindo. Gente, Deus já falou comigo através do animal, o olhar dele era o olhar de Cristo. Ai, gente, então a gente tem que estar preparado para ouvir o que Deus tem para falar. Você tem que estar quieto para ouvir o que Deus tem para falar. Talvez há dias que Deus tenta falar com você, mas você está tão preocupada com as coisas aqui da terra que você não está ouvindo o que Deus tem para falar, gente. Você está tão despercebida com o dia a dia, a rotina do dia a dia, que está passando despercebido aquilo que Deus tem para falar para você. Gente, eu estou tentando sair da live, mas Deus quer falar com pessoas aqui. Há dia o Espírito Santo te toca, falando: filha, entra aqui, é essa direção. E tá passando despercebido, porque você tá olhando para outro lado. Há dias que Deus tenta falar com pessoas aqui. Há dias. Mas teu foco tá tão de reclamar que tá passando despercebido aquilo que Deus tem para falar. Porque quando nós colocamos a energia só em reclamar, cada vez mais nós voltamos para trás. Assim como no começo da live que eu falei, a palavra reclamar é voltar atrás, você tá voltando. Sabe por que a mulher de Ló virou estátua de sal? Porque ela olhou para trás e o coração dela ardeu de tudo aquilo que ela tinha perdido. Ela não foi no foco, ela deu um passo para trás, ela voltou. Quantas pessoas estão voltando, sendo que Deus tem vitórias maior e melhor para ela lá na frente. Deus tem uma cidade melhor preparada para você e você está olhando para trás. Deus tem vitória maior para você, mas você está voltando para trás. Amém, Grazi? Bom dia, gente. Bom dia a todos que estão entrando. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Vamos orar, gente. Já deu meu horário. Eu creio que Deus tem falado com vidas aqui. E eu creio que você só para. Coloca isso em posição, só para e fala assim: Senhor, hoje eu vou só te ouvir. E coloque o louvor e fica caladinho. Coloque um louvor que você gosta. Às vezes você pode ouvir no seu trabalho, né? Coloca o fone e fala: Senhor, hoje eu vou só te ouvir. Que meus olhos espirituais vejam a resposta que o Senhor tem para mim. Amém? Para você que está saindo agora para o trabalho, fala assim: Senhor, hoje eu vou só te ouvir. Ou então fala, se você não falou, se você está sendo desonesto com Cristo e não falou aquilo que arde no seu coração, fala, Senhor, ó, eu tenho mágoa disso, eu tenho mágoa daquilo, eu tenho mágoa dos meus pais, eu tenho mágoa disso, eu tenho mágoa daquilo, Senhor. Eu tô com raiva disso. E bota pra fora. E coloca o louvor e fala assim: agora eu vou só te ouvir. Então fala tudo aquilo que eu tô precisando ouvir, Senhor. Abre meus olhos espirituais e traz aquilo que o Senhor tem para falar. Tem pessoas que é tempo de calar. Então fala. Ou então ouve. Senhor, eu quero te ouvir. Que o Senhor vai te dar a resposta de tantos tempo que você procura. Amém? Amém, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa live. Obrigado por mais esse dia contigo, Senhor. Abençoa cada vida aqui, Senhor. Traz a resposta correta para essa pessoa tomar a decisão da vida dela. Traz bênção, traz vitória. Em nome do Senhor Jesus.
Que assim seja, amém? Gente, eu tô de segunda a sexta-feira aqui, tô falando com Deus sobre outros horários, que Deus venha abençoar cada vida aqui, cada pessoa, cada lar, que Deus tenha falo com você através dessa palavra e que você esteja audível para ouvir o que Deus tem para falar. Amém? Vamos para o nosso final que fala assim: com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, pela graça de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém? Tchau, gente. Hoje eu passei demais do meu horário. Que Deus venha abençoar tudo na direção de Deus. Que Deus venha abençoar cada vida aqui. Um ótimo final de semana. Hoje é dia do nosso propósito. Glória a Deus! Mais uma sexta-feira. Tchau, gente. Sextou